Olá, está começando o programa Catedral Jovem na TV, sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos com um tema sensacional, não é isso, Adriano? É isso aí, estamos aqui para mais um programa maravilhoso da Catedral Jovem, Ana Júlia. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a professora Waidley, professora de redação, professora de português, e hoje nós vamos discutir sobre Enem, sobre como foi esse ano de 2021, talvez como vai ser a expectativa para o ano que vem, não é isso? Isso. Seja bem-vinda, professora. Apresenta você para quem está nos assistindo, conhecer um pouquinho da Waidley. Vamos lá, oi gente, tudo bem para você, com você? Olha só, eu sou a professora Waidley, sou professora de literatura, de redação, de língua portuguesa, como o pastor falou. Sou cristã, nordestina com muito orgulho, tenho um filho lindo chamado Pedro Paulo, um marido maravilhoso, uma família, né, linda, e sou cristã, então isso é muito importante reforçar, né? E hoje a gente está com um tema bacana, né? Mente saudável para uma vida de sucesso. Porque hoje os jovens, acho que tem que primeiro pensar na sua mente, né? Cuidar primeiro da sua mente para estar lá fazendo o Enem, uma prova. E nesses 2 anos que a gente ficou parado, né? Em meio a essa pandemia, a gente conseguiu fazer o Google Meet, alguns, o Zoom. A gente conseguiu adaptar aos poucos. Mas como foi isso para você? Conte um pouquinho. Acho que foi um grande desafio, né? A pandemia trouxe para todos nós uma preocupação muito grande com saúde mental, né? Não é à toa que o Enem 2020, que aconteceu em janeiro de 2021, veio trabalhar essa questão do estigma associado a doenças mentais, porque eu acho que polarizou a ansiedade, né? Trouxe à tona a questão do isolamento, da depressão. Então, todos nós, com esse isolamento social, seja os alunos e alunas dentro de uma escola, seja a gente, né, fora do convívio da igreja, dos familiares, tudo isso, né, trouxe para a gente uma preocupação com a nossa mente, com o nosso coração, né, com as nossas relações. Então, isso não foi diferente na escola. O grande desafio é voltarmos a uma boa relação entre... Né, sociabilizar, né? Exatamente, e saber lidar com o estudo, com o conhecimento, saber gerir a vida da gente dentro do ambiente escolar, que é o que a gente está debatendo, né? Então é um grande desafio. Foi e é e será um grande desafio. Professora, falando disso tudo, eu estou pensando aqui, eu vejo muitos jovens e adolescentes com muita facilidade de se comunicar através de redes sociais, através de aplicativos, mas quando se trata de relacionamento olho no olho, ele tem dificuldade de fazer isso. Como que foi esse período todo e agora voltaram algumas aulas, né, presenciais, tudo? Como que mudou o comportamento desses alunos da época que eram tudo presencial, depois ficou tudo remoto, né? Mas agora retornou. Mudou também o comportamento natural deles? Sem dúvida, a gente está num novo normal, né? Eu pude vivenciar o início do primeiro semestre de 2020, já era tudo presencial, e veio o boom, né, do isolamento de 1 hora, assim, que pegou todo mundo de surpresa, né? E fomos totalmente para o online. Então, imagina o desafio. Eu costumo dizer que até nós, professores, tivemos que nos preocupar com a saúde mental e saber como relacionar com o aluno, com a aluna, através de uma câmera. Então, a gente ficava pensando, olha, esse aluno vai abrir ou não a câmera, esse aluno vai me mostrar que está entendendo ou não, esse aluno vai usar a resposta. Isso. Aí, por exemplo, o aluno, naturalmente, na vida cotidiana dele, ele usava o WhatsApp, né, rede social, usava o Instagram. E agora a gente precisava usar isso como ferramenta de comunicação, como ferramenta de intersecção entre aluno e professor. Então foi um grande desafio. Eu acho que a gente errou, acertou e foi encontrando o equilíbrio, né? Foi preciso ter uma comunicação mais de perto com os pais, com a família, através do WhatsApp, não teve jeito, né? Então a gente precisou realmente aproximar distâncias. Estreitar o relacionamento, que antigamente seria só com os alunos, exato. Agora teve que puxar também os pais. Tinha sim um outro pai que ia visitar a escola, que marcava para conversar, mas agora a gente precisou ampliar isso daí, eu acho que isso é muito bom, eu acho que isso é positivo, a gente tira isso de positivo, né? Mas assim, é óbvio que foi um grande desafio perceber aquele aluno que precisava de uma atenção a mais, que precisou ser acompanhado mais de perto, que precisou dar mais chance para ele entregar a atividade, de repente em uma data flexível, né? Precisou de um atendimento individual. Olha, uma coisa interessante que eu acho que a gente sai disso
tudo é que a questão do contato online ajudou você a marcar horários, por exemplo, que você não precisava ir na casa, o aluno ir na escola, a gente precisava, né, desse contato mais direto. Então, isso foi positivo. Quando a gente retorna agora, em 2021, né? Para aula híbrida, outro desafio. Outro desafio, porque... É lá presencial e lá online. Exato. O professor tendo que lidar com toda essa dinâmica, não é? Em acolher o aluno que está dentro da sala de aula, em acolher o aluno que está a fazer a intersecção entre os dois, não ignorar o que está em casa, né? Não deixar o que está presencialmente também sem acompanhamento. Então, quando pensar em uma atividade, por exemplo, eu ia dividir grupos para debater o livro ou algum tema. Eu precisava pensar que lá no Zoom eu precisava dividir as salas simultâneas. Então, eu dividia quem estava na sala, dividia as salas simultâneas, acompanhava as salas simultâneas, acompanhava o que estava dentro da sala e fazia a intersecção. As metodologias ativas ajudaram, né? Mas eu vou te dizer, sempre o contato pessoal, isso é inegável, a importância para o jovem e também para a criança, sobretudo para a criança. Agora eu fico me questionando, sabe? Por que a educação tem que usar essa palavra, né? Se reinventar, sendo que a gente já deveria estar totalmente antenado com as tecnologias, tá certo? Foi mais difícil para algumas escolas ou para alguns contextos, por quê? Esse é um questionamento que a gente precisa fazer aqui no Brasil, né? A gente precisa estar mais digital. Tá bom? A inclusão digital é o imperativo. É importante, né? A ONU diz que é um direito humano, tá certo? A inclusão digital. E é verdade, a gente precisa dessa inclusão para todos e todas. Pra mim foi um baque, né? Porque nunca tinha visto uma prova online. Isso. Quando começou a ver aquelas questões, eu falei, gente, nunca tinha pegado aquilo. E eu comecei a pensar, a gente já tinha que ter pensado isso antes da pandemia. Antes. Você está preparado, Sabe o que a pandemia traz? Uma coisa desse isolamento é autorresponsabilidade. Entende? Então, assim, isso ajuda as pessoas a perceber, peraí, não vai ter ninguém me fiscalizando na prova online. Então, o que acontece? Então, eu preciso o quê? Ter ética, saber, compromisso comigo mesma. Então, eu acredito que contribuiu para esse debate, né? Acho que a gente vai ter que avançar muito, tá? Eu me lembro, professora, há uns 2 anos, ou talvez até mais, mas eu creio que a senhora vai lembrar disso, que numa época onde se comentou sobre a escola em EAD, né? Sim. À distância. E houve-se muitas críticas negativas, não, isso não pode, não pode. E houve muitas críticas de governo, críticas com relação ao MEC, várias situações. Quer dizer, se já estivesse tido esse preparo antes, talvez até as escolas estaduais e municipais já estariam preparadas para esse momento, né? Exatamente. E hoje houve uma perda de conhecimento durante esse período. Infelizmente. E agora nós temos que correr atrás disso aí, Muito né? mais para algumas escolas públicas, vale ressaltar que existem histórias de sucesso. Por exemplo, a Paraíba, a escola pública da Paraíba, ela está no ranking dos primeiros lugares, o primeiro lugar, na verdade, por conseguir se adequar, incluir seus alunos. Então, assim, veja que é uma iniciativa positiva do Estado. Claro que alguns estados, infelizmente, não conseguiram, né? Em algumas regiões do país mais isoladas também, os alunos não tinham acesso a coisas básicas como energia, imagina, internet e aparelhos de celular, né? Mas eu acho que as iniciativas dos governos e do governo federal, a gente precisa reconhecer como positiva, né? No sentido de possibilitar essa inclusão o máximo possível. O Brasil é muito grande, gente, é muito grande. Entender que a escola à distância, ela é algo que veio para ficar mesmo. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, é olhar o que é positivo, retirar o que é bom aprender, e né? aplicar. Aprender. E o aluno tem que entender que se ele não aprender, vai ser prejudicado ele mesmo, porque ele vai estar... Ele é a prova, não tem ninguém, nenhum fiscal, nenhum professor. Exato. Se você não aprender. Sabe o que se costuma discutir na teoria da aprendizagem, né? Em didática e educação, é que nós precisamos aprender a aprender. Então, o que é isso, aprender a aprender? É isso que nós temos. Então, nós temos que utilizar essas ferramentas para aprendermos. Muita gente fala assim, gamificação. Peraí, gamificação não é o uso apenas da tecnologia do game, né? O game está num joguinho, né? O game está numa composição que é essa interatividade, né? Do indivíduo agindo diante daquele processo que ele está aprendendo. É usar o aluno como protagonista na aprendizagem, não tem como negar. Gente, eu sei que nosso bate-papo está muito bom, estamos aprendendo várias coisas, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Olá pessoal, eu sou a Ana Júlia e hoje estou aqui no culto da Catedral Jovem e vocês vão acompanhar um pouquinho do que foi essa bênção, o que é essa bênção todos os sábados às 8 horas aqui na Igreja Catedral da Família. Acompanha aí. Bênção Deus, até transbordar, derrama sua glória neste lugar, Senhor. Derrama sua glória neste lugar, Senhor. E até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Teu amor transbordou. Bem pessoal, hoje estou aqui com o pastor Everaldo, ele que veio de Brasília ministrar a vida desses jovens aqui, creio que vai ser uma bênção. Pastor, fala pra gente qual é a mensagem que você veio passar para os jovens hoje. Amém. É um prazer poder estar aqui, poder compartilhar uma palavra com os jovens. E eu quero deixar uma palavra de chamamento do Senhor para um tempo de consagração. Jovens consagrados ao Senhor, separados para um grande avivamento que Deus vai fazer nos próximos dias. Pastor, para finalizar, deixa aquela mensagem para aquele jovem que está pensando em desistir, aquele jovem que fala, não tem mais solução, mas a gente sabe que logo vem o sol, que é Jesus, passa a tempestade e logo vem o sol, que é Jesus, e que no final dá tudo certo. Verdade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu quero te falar, você jovem, não desista, porque quando você está achando que é o fim, é o começo de Deus para a tua vida. Então vem para cá, vem para a Catedral Jovem, vem se unir a esses jovens com um propósito. Talvez você está vendo algo acontecer, irmão, na sua própria vida, céu fechado. Nesses dias, irmãos, eu creio que Deus ele quer nos chamar pelo nome. Everaldo, Everaldo. Ah, irmãos, agora, quando Ele nos chamar, que nós possamos falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala comigo. Enche-me. Usa-me. Usa-me, irmãos. Na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no seu elo de relacionamento, de comunhão, de amigos. Eis-me aqui. Luana, fala pra gente o que a Catedral Jovem significa pra você. Ela significa um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente pode ser livre, onde a gente pode sentir a presença de Deus com muita liberdade. Eu cheguei aqui, fui muito bem acolhida, aprendi o que realmente significa, o que realmente eu estou, a minha identidade. E é um lugar muito acolhedor. Catedral Jovem pra mim é uma família, é lar, é abrigo, é um lugar onde você vai ser transformado. Se você não conhece sua família, vem estar com a gente, te convido a fazer parte da nossa família. Meu nome é Adriano, essa aqui é a minha esposa Patrícia. Nós somos líderes aqui da Catedral Jovem, Catedral da Família, aqui na Ricardo Paranhos. Estamos aqui para fazer um convite para vocês virem participar conosco dos nossos cultos todos os sábados às 20 horas. Venha conosco adorar ao Senhor. Onde tem arroz e feijão cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses dois pacotes. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Olá, estamos de volta com o programa e o Adriano quer fazer um convite maravilhoso para vocês. Querido jovem, nós estamos ali na Catedral da Família todos os sábados, na Ricardo Paranhos, com um culto maravilhoso para vocês, onde nós estamos ali para aprender a palavra de Deus, para ouvirmos, para estarmos mais perto do Senhor, aprendermos mais do que o Deus tem para nos ensinar nesses momentos que estamos vivendo. Então, todos os sábados, às 20 horas, na Avenida Alameda, Ricardo Paranhos,
Igreja Catedral da Família, na CJ, Catedral Jovens. Estamos lá. Venha estar conosco. Estamos te esperando, com todo amor e carinho, não é mesmo? É verdade. E no bloco passado a gente está falando sobre aprender. Quando você falou aprender, eu liguei a aprendência, que foi... Explica pra gente como que surgiu esse Então, como eu falei pra vocês, que nós tivemos que nos adaptar, né, nos reinventar. Eu, como professora, eu gostava muito desse corpo a corpo, do olho no olho, né? Como a maioria dos professores, eu não tinha entrado nesse mundo da internet no sentido de produzir conteúdo, produzir material pro YouTube, pro Instagram. E aí eu me vi assim, as escolas pedindo as videoaulas, como é que eu ia fazer, né? Eu costumo dizer que a primeira videoaula que eu gravei lá em casa, eu saí suada, molhada. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta. E o que eu fazia? Eu imaginava que estavam meus alunos à minha frente, e eu imaginava o rostinho de cada um, e aí eu ia imaginando que eles iam me perguntar, e eu fazia a pergunta. Então, assim, eu costumo dizer que foi uma aprendizagem única como professora. E aí eu fui ter que aprender o quê? Nome, montar um nome para o Instagram, né? Que representasse a minha filosofia de ensino. Que é aprender. Que é aprender e aprender o tempo inteiro. No YouTube. O do Instagram é Aprendência Oficial e do YouTube é Aprendência. Lá a gente divulga conteúdo de redação, de literatura. Tem lives, né? Lives de materiais como séries, livros. A gente faz campeonato de leitura, né? Que é muito legal. Então todo o conteúdo grátis para todo mundo, né? Isso é voltado também para os concursos, para o Enem, para os vestibulandos? Sim, para os vestibulandos. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente se prepara para entender que o nosso papel social é muito importante, né? Quando eu imagino que eu, como cidadã, vou exercer minha cidadania através do conteúdo que eu estou desenvolvendo, para o Enem, para vestibulares, né? Para concurso, mas, sobretudo, para a vida e o exercício da virtude, da ética, do respeito ao outro. E do conhecimento, né? Seja de nós mesmos, das pessoas, do divino, né? De Deus. Então, acho que isso é muito importante a gente reforçar. Então, eu tive que aprender, pastor Iana, a editar vídeo, a pensar mesmo. Atualizar. Total. Fui estudar. Fazer os banners. Exato. Hoje eu tenho uma equipe legal, que é uma equipe de tutores juntamente comigo, de voluntários. Que são ex-alunos, alguns alunos, ex-alunos, né? E eu já vou contar, que eu quero contar com a Ana Júlia em qualquer momento lá, né? Como jornalista, viu? Então, assim, é muito bom aprender. Eu entendo que, como professora cristã, exercer minha cristandade no meu exercício diário como educadora, né? É trabalhar para uma excelência. Tudo é o reino de Deus, eu penso isso. Tudo tem um propósito, né, professor? Tudo. E o meu propósito é usar a educação como instrumento, né? Para Deus e para a humanidade. E interessante e importante, jovem que está nos vendo em casa, que conhecimento ninguém te tira. Isso. Dinheiro vai, negócio se perde, acaba, começa de novo, mas aquilo que você adquire, a sua formação, o conhecimento, aquilo que você aprende, sabedoria, isso aí ninguém te rouba, ninguém vai tirar de você, né? E como cristãos é um imperativo para nós, né, pensarmos como esse conhecimento pode servir para a glória de Deus, né? Então, assim, é a excelência. Quando a gente pensa assim, eu vou ser um jovem de 15 anos, 14 anos, uma jovem, como eu posso mudar o mundo para a glória de Deus? É exercendo o seu estudo lá com excelência, da melhor forma possível, né, se dedicando, mostrando Deus em suas atitudes. Então, como cidadão, como estudante, como jovem, como uma jovem. Acho que isso é muito importante reforçar. Professora, nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre o tema do Enem que ocorreu esse ano, né? Fala-nos um pouco sobre esse tema e também a senhora comentou que esse tema também já surgiu alguns anos atrás, né? Qual é essa ideia para aqueles que vão fazer o Enem de realmente também verificar as provas passadas? Comenta sobre esse assunto. É muito importante que se tenha um protocolo de estudo para redação, né? Um dos primeiros protocolos para redação, tá? E também até para as outras áreas de conhecimento, é você revisar os temas que já caíram. Revisar os temas que já caíram é você maratonar, analisando o tema em partes, transformando o tema que não é pergunta em pergunta, tentar responder, analisar a coletaria. Esse foi um trabalho que eu passei, né, Eu lembrei disso na hora que você falou. falou. Um trabalho gigantesco. Eu lembrei. Que todo aluno meu tem que fazer. A primeira coisa. Os caderninhos coisa com ficha
que é o caderno de leitura, né? O fichamento, esse caderno de leitura que vai compor repertório semanal, diário, né? Desde uma série, a um jornal assistido, a uma revista lida, a um artigo, a um livro. Conhecimento, né? Mas absorver ser esponja, mas ao mesmo tempo fichar tanto sua opinião e também sobre o assunto, a ideia central sobre o assunto. Então, a primeira coisa é isso. Então, no Enem 99 caiu cidadania e participação social, o eixo temático do Enem atual, invisibilidade, né? E registro civil, garantia de acesso ao quê? A cidadania no Brasil. O que a prova estava pedindo? Que o indivíduo que não tem seu registro civil, não tem sua certidão de nascimento... Pode dizer que é um fantasma? É um fantasma, é invisível. Ele não consegue o auxílio, né, que o governo ofereceu. Ele não consegue escola. Ele não consegue estar garantida... de nenhum projeto, nenhum do saúde, governo. Por exemplo. Para você ir no postinho de saúde, você precisa ter o seu registro. Sim. Então, você não consegue tirar coisas básicas que te garantem a tua humanidade, a tua cidadania. E cidadania é o quê? Direitos e deveres, certo? Então, assim, nós tivemos vários casos na pandemia de pessoas que não podiam ser enterradas porque não tinham registros. Como é que elas iam ser enterradas? Até para enterrar. Então, vejam que... talvez o tema até surgiu por causa dessa situação, exato, né? super relevante. Super relevante. São mais de 3 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, sem registro. Então, é relevante ou não é? Então, eu acho que... Então, não foi simplesmente um tema. Não. Foi uma situação, um contexto que aconteceu atual. Sim. E os alunos, no caso, têm que estar atentos ao que está acontecendo. As situações, problemas que envolvem o Brasil, seja de forma direta a mim, seja de forma indireta, né? Então, assim, é realmente perceber que a coletânea está ali para te ajudar. Então, ninguém tem que ficar aperreado a adivinhar tema ou pensar... Não, você tem que ser competente para escrever sobre eixos temáticos básicos, como cidadania, né, violência. Tem os eixos, então. Existem os eixos. Tem as ideias centrais. Exatamente, exatamente. Todos nós temos que saber administrar a nossa ação social. E a nossa ação social tem relação nós conosco, nós com o outro, nós com o mundo, né? E todas essas nuances em âmbitos sociais diferentes. Então, eu penso que esse tema foi muito relevante, fiquei muito feliz com ele, estava nos meus materiais, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de reclamar das coisas nesse sentido e começar a agir de forma ativa. Então, o aluno que sabia analisar o tema, analisar a coletânea, não foi pego de surpresa, com certeza. Você viu a diferença dos seus alunos de 2020 para 2021, a dificuldade deles entenderem a redação, de montar a redação? Você viu uma diferença desses alunos ou todos têm praticamente a mesma dificuldade? Eu vi uma diferença, eu acho que esse retorno do contato presencial, tá? Desse contato mais intimista mesmo que seja de forma híbrida, tá certo? Me deu uma tranquilidade maior em perceber se esse aluno estava ou não preparado, né, ou preparada. Os alunos mais à distância, lá acho que a gente ficava assim, com um pensamento positivo, pensando assim, fiz tudo que eu tinha que fazer, fiz a minha parte, mas eu ficava preocupada assim, será que eles usaram aquilo que eu solicitei? Será que eles... Por quê? Porque uma coisa é você estar à distância e você imaginar que ele está fazendo. Se ele disse que está fazendo, você tem que confiar. Outra coisa é você estar dentro de sala de aula e vendo. Você está anotando? Você não está anotando? Me mostra. Apesar de que eu sempre fui uma professora que desenvolveu meios para poder aferir isso. Então, mesmo à distância, eu pedia que me mandasse foto do caderno para eu dar visto, né? Então, assim, todos esses mecanismos, eles tentam, né, ajudar a gente, mas o corpo a corpo, o olho no olho, né? O colo que acolhe, a palavra que conforta, como diz Cora Coralina, o contato é diferente. É um processo para a juventude, para a criança, fundamental, né? Fundamental. Professor Wedley, já vimos que a senhora já está preparada, né? Já está antenada, preparada aí já com canal no YouTube, no Instagram. Mas o que o ano de 2000, quais serão os desafios para o ano de 2022? Os desafios é nós continuarmos desenvolvendo, né, mecanismos de aproximar, né, as distâncias, de trazer um nivelamento de conteúdo. A gente precisa ter muita paciência, né, resiliência, tranquilidade e arrumar estratégias para a sala de aula, para que a gente não afaste nosso aluno, né, para que a gente possa estimular esse aluno a querer se envolver de novo nas atividades da escola, de querer compromisso, de querer se envolver mais, porque esse processo online acaba distanciando um pouco,
tá certo? Então, a gente tem que voltar com as atividades culturais dentro da escola, voltar com as relações presenciais, aos poucos, respeitando, obviamente, todos os protocolos, mas, sobretudo, acho que a gente tem que ter sensibilidade, amor pelo que a gente faz, porque quando a gente faz com amor, isso não é piegas, isso é verdade, isso não é utopia, isso é verdade. Quando a gente se preocupa com o outro. Eu gosto muito de um texto da Eliane Brum, é um livro que fala O Olhar que Enxerga, né? Ela diz assim, que uma professora olhou e enxergou, consequentemente salvou seu aluno. Então, eu fico muito pensando nisso como educadora. Eu preciso ter um olhar que enxergue meu aluno e que assim eu possa salvá-lo de quê? Da falta de conhecimento, né? Da falta de relação social. Se eu puder contribuir para a vida desse jovem de alguma forma, esse é o objetivo. Então, todo educador, toda escola tem que ter esse compromisso. Eu lembro que até na online você acordava cedo, maquiava, eu falava, gente, acordando cedo. E você mesmo falava que ficava de sapato, de salto em casa, pra se sentir no ambiente da escola. E quando a gente conheceu, eu lembro, você é diferente, né? Você transmite Jesus também no seu ensino, sempre tá lá pra apoiar a gente de uma forma, porque eu vi quando você me deu aula que você não tá ali para uma recuperação, para bombar, você tá ali para ajudar a gente. E como é relacionar a sua vida da Widely em casa, a família, com o Widely professora? Eu tenho uma ótima aprendizagem em casa. Eu tenho um filho especial, né, com necessidades especiais, um filho deficiente, ele tem tetraplegia, paralisia cerebral. Então, assim, eu tive o privilégio de ser preparada ao longo da minha vida, né, por Deus. Eu tinha um primo deficiente e a gente, né, eu tive contato com isso. Quando eu tive o meu filho deficiente também, me deu um olhar mais sensível, me deu um olhar mesmo de não separar, de não ser preconceituoso, mais inclusivo. Então, assim, quando eu penso que o meu filho, eu gostaria que ele fosse acolhido, eu olho também para cada aluno meu, como se fosse assim, se eu fosse mãe desse aluno ou dessa aluna, eu gostaria que fosse acolhido de tal forma. Então, queira ou não, é uma aprendizagem única. Então, conciliar o meu... minha vida particular com minha vida profissional, tudo é o reino de Deus. Então, eu tenho essa visão que tudo é o reino de Deus, então eu preciso fazer para Deus. Se eu vou fazer para Deus, eu vou fazer o melhor, né? O meu melhor. Então, e a minha vida tem que ser para a glória de Deus. Então, todo dia, quando eu acordo, todo dia, quando eu vou para a sala de aula, eu tenho que pensar assim, essa vai ser a minha melhor aula, né? Hoje eu vou tocar o coração do meu aluno com um conhecimento, seja para incomodar, para ele ver o mundo que o cerca criticamente, seja para ele ser sensível com o colega que está do lado, com ele mesmo. Então, é um exercício mesmo de cristandade, eu costumo dizer isso. Mesmo que eu não tenha que falar, olha, eu sou cristã, porque tem escolas que não são confessionais. E eu preciso, obviamente, ser ética nas minhas relações, né? Mas é como Spurgeon disse, né? Pregue sempre, se necessário for, use as palavras. Então, essa é a ideia. Exemplo de vida, né? Né? Vamos finalizar com essa frase incrível na vida de quem está nos assistindo, não é mesmo, pastor? É isso aí. Para nós foi um momento muito rico, professora, nós queremos te agradecer. E você que está em casa, jovem, também, eu tenho certeza que você teve muitas ferramentas para se preparar para esse ano de 2022 e também se preparar para a vida, né? Com um grande exemplo que é a nossa professora que está aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Me segue lá, gente, jovem da Catedral. Vocês estão com o canal aberto para tirar dúvidas, para entrar em contato com o meu pessoal, com o conteúdo, né? Aprendência Oficial no Instagram e Aprendência no YouTube. Então, para contribuir para a vida de vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe. Um super beijo e até o próximo programa.